Lendo as cartas de Paulo. Hoje nós iremos continuar lendo a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, aos irmãos que estavam na Galácia, a igreja que estava estabelecida naquela região. E antes eu quero estar levantando um questionamento para nós entendermos por que ele escreveu esse capítulo. Diz assim: o que os Gálatas fizeram que levou Paulo a se queixar da falta de senso deles e perguntar se foram enfeitiçados? Eles aceitaram a doutrina dos judaizantes. Foi esse o motivo. Tendo abraçado a verdade no começo, que os pecadores são justificados pela graça em Cristo, mediante a fé, agora eles estavam adotando a opinião de que a circuncisão e as obras da lei também são necessárias para a justificação. Então, Paulo não entende por que esses irmãos estavam mudando de atitude, estavam voltando a acreditar só que através da lei, cumprindo a lei, é que teriam a salvação em Cristo Jesus. Já que eles já tinham aceitado, já estavam vivendo, é o período da graça, o período da fé, o período de aceitar o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus na cruz. Então diz assim, Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as obras novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É evidente, a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era, então, a promessa da lei? O propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se
as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse foi o capítulo 3 de Gálatas. Logo estaremos lendo aqui o capítulo 4, o 5 e o 6. Que Deus possa estar te abençoando. Vamos estar meditando na palavra do Senhor para que a nossa fé seja aumentada.